Olá, amigos. Sejam bem-vindos à live com o especialista da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Nesse mês de maio, estamos dedicando todo o mês ao que nós estamos chamando de Maio Roxo, que é o mês dedicado à conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. E essa live é mais especial ainda porque nós estamos completando um ano de lives rotineiras. Começamos exatamente no Maio Roxo do ano passado. Depois a live ficou uma vez a semana, toda quinta-feira. E essa semana nós vamos retornar ao formato semanal, quer dizer, cada dia da semana teremos uma live justamente para comemorar o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Nossa convidada entrando aqui é a doutora Sinara Leite. Ela é coloproctologista, ex-presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia e tem um carinho especial pela doença inflamatória intestinal. Boa noite, Sinara, seja bem-vinda. Boa noite, Hélio. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Realmente é uma semana especial para nós, que somos interessados em tratar esses pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Sim, porque dia 19 de maio é comemorado o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, o IBD Day. Queria que você explicasse para quem está nos acompanhando o que são as doenças inflamatórias intestinais. Então, são doenças que acometem o tubo digestório, os intestinos, e nós convencionamos chamar de doenças inflamatórias intestinais basicamente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. É claro que existem outras inflamações que podem acometer os intestinos, mas isso é uma convenção e nós chamamos essas doenças conjuntamente de doenças inflamatórias intestinais. Elas têm muitas características, tanto de sintomas quanto de tratamento, que são semelhantes, né? Então fica fácil colocar tudo num rótulo de doença inflamatória intestinal. E qual a importância dessas doenças? Elas acometem muitas pessoas? Qual a incidência delas no mundo e especialmente aqui no Brasil? Então, na verdade, o que nós temos no Brasil é que essas doenças ainda são consideradas doenças raras pela incidência que realmente não é tão considerada tão grande. Na verdade, eu acho que ela é mais desconhecida do que realmente estimada em termos de números. Infelizmente, ainda não temos números brasileiros tão confiáveis. Nos últimos anos, nós temos assistido a um crescimento gradual das doenças que nós chamamos de imunomediadas, que são doenças que acometem vários dos nossos sistemas, né? Não só o sistema digestório, mas também acometem as articulações, acometem a pele e por aí vai. E elas têm em comum o fato de serem doenças mediadas pelo nosso sistema imunológico. E as doenças inflamatórias intestinais fazem parte deste grupo. Nós não sabemos exatamente se pelos nossos hábitos, né, o que vem acontecendo nos últimos anos, mas temos assistido a um crescimento dessas doenças. Então, na nossa prática diária, eu tenho certeza que não são doenças raras mais. E estão aumentando, né? Provavelmente pelo nosso estilo de vida cada vez mais industrializado, vamos dizer assim, tem aumentado muito a incidência. No mundo inteiro, acho que são em torno de 5 milhões de pessoas portadoras das doenças inflamatórias intestinais. Quer dizer, não é tão frequente quanto outras doenças, mas longe de ser rara, né? Na nossa prática, a gente tem muitos pacientes vivendo com doença inflamatória, porque é uma doença crônica, né? A pessoa não tem ali por uma semana. Geralmente é um diagnóstico para a vida. Como que é isso? Sim. Inclusive, normalmente, na maior parte dos pacientes, o diagnóstico é numa idade ainda bem precoce, né? Então, é realmente uma doença com a qual o paciente vai seguir vivendo, né? Ele vai seguir a vida dele, vai se casar, vai ter filhos, ele vai ter profissão, enfim, cuidando paralelamente do problema. E quanto melhor cuidado, claro, menor o impacto no exercício da vida.
São doenças não tão raras e por isso existe essa campanha mundial, que é o World BDD, né? O Dia Mundial da Doença Inflamatória. Que são doenças que, além de ser um fardo grande para o paciente, implica na qualidade de vida, implica em tratamento com remédio por anos a fio, ainda tem o nosso tema de hoje, né? Que aumenta o risco de câncer coloretal. Isso é verdade, Sinara? Doença inflamatória intestinal aumenta o risco de câncer? Sim, é verdade. Há uns anos atrás, talvez há uma década atrás, nós estimávamos este número como sendo ainda maior do que nós conhecemos hoje. Acreditávamos realmente que era quase que inexorável. Aquela inflamação crônica, em algum momento, levaria o paciente para um quadro de neoplasia. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, começou-se a questionar essa frequência, porque todos nós começamos a observar que não era assim uma coisa de todo dia a gente está vendo, às vezes, pacientes com doenças a longo prazo, já alguns com quadros inflamatórios, inclusive graves, e nós continuamos a tratar e fazer vigilância. Então, os últimos trabalhos têm mostrado que, de fato, este número não é tão alto como pensávamos anteriormente, mas sim, os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, eles têm uma maior predisposição ao desenvolvimento de câncer, e não só pelo efeito que eu já citei, que é aquela inflamação crônica que aos poucos leva a uma alteração celular, que nós chamamos de displasia, mas também como consequência do tratamento com o uso de drogas consideradas carcinogênicas, principalmente os imunossupressores, azatioprina e 6-mercaptopurina, e os anti-TNF-alfa, que nós temos utilizado largamente nos últimos 15, 20 anos, e as duas drogas estão sim relacionadas com o desenvolvimento de tumores. Mas vale lembrar uma questão: de tudo, o pior do ponto de vista de desenvolvimento de câncer, o maior risco é a inflamação não controlada. Então, ao mesmo tempo que as drogas podem predispor a esse desenvolvimento, na medida em que elas mantêm o paciente sem a inflamação, elas protegem o paciente de um desenvolvimento de câncer. Uhum. Então, nós temos que ter a sabedoria de usar os medicamentos para manter, sim, sem inflamação e, ao mesmo tempo, cuidar dos efeitos prováveis deletérios que vêm da imunossupressão, da imunomodulação. Temos que lembrar que o câncer coloretal já é muito frequente, né? O segundo tumor mais frequente na população. Então, qualquer um de nós já tem um risco aumentado. Quem tem doença inflamatória intestinal, seja doença de Crohn ou retocolite, esse risco é um pouco maior do que o risco que já é alto de todo mundo, né? Tem diferença entre Crohn e retocolite no que diz respeito a esse risco de câncer? Sim, a retocolite ulcerativa é uma doença de cólon e, portanto, como você mesmo já citou, a incidência de câncer de cólon na população vem aumentando e hoje é o segundo em incidência. Então, os pacientes com retocolite ulcerativa têm um risco maior, assim como os pacientes com Crohn de cólon, que têm um acometimento maior do intestino grosso. Aqueles pacientes que têm doença de Crohn de Delgado, eles são mais predispostos a ter tumores de Delgado, que na prática diária são tumores extremamente raros. Mas como eles têm inflamações crônicas ali no intestino delgado, nós temos que ficar atentos, porque eles têm uma incidência muito maior do que a população geral. Assim como eles têm uma incidência maior de tumores de canal anal, principalmente decorrente de fístulas crônicas que vão, com a qual eles vão convivendo ao longo da vida e que em algum momento podem levar ao desenvolvimento de câncer. Então, quer dizer, são tumores diferentes, mas que temos que estar atentos a todos eles. Quero agradecer a participação aqui do Gustavo Rezende, que comentou que teve um diagnóstico há um ano e isso impactou muito.
Isso é uma situação muito comum, né? O diagnóstico de uma doença crônica e especificamente das doenças inflamatórias intestinais tem uma carga psicológica importante. Mas uma dúvida que muita gente tem, o risco ele é aumentado já desde o diagnóstico ou esse risco vem à medida que o tempo passa? Então, o risco ele é na medida em que o tempo passa e também com digamos, o grau de inflamação que acomete a alça. Então, é claro que é diferente um paciente que tem, por exemplo, só acometimento do reto, que nós chamamos de retite. Ele não tem incidência mais alta de tumor de intestino. Já o paciente que tem uma doença que acomete colo esquerdo, ele tem uma incidência maior que a população geral. E se ele tiver acometimento de todo o colo, ele estará num risco maior. Também o tempo é importante. Nós sabemos que até 7, 8 anos de doença, o risco dos pacientes é praticamente o mesmo da população geral. A partir deste tempo, e quanto mais crises de inflamação o paciente tem ao longo deste período, maior a chance. Então, passado 8 anos de doença, se o paciente tem pancolite, se ele tem uma história familiar de câncer de intestino, se ele próprio já teve histórico de não só de câncer, mas de pólipos de intestino, por exemplo, se é um paciente tabagista, enfim, se o paciente tem vários fatores de risco, isso vai ter um impacto no protocolo de vigilância ao qual ele deve ser submetido. Então, ali nós vamos definir se nós vamos fazer exames de colonoscopia a cada 1 ou 2 anos, se a cada 3 anos, se a cada 5 anos, o médico vai definir isso a partir, considerando todos estes fatores. Vamos falar disso, mas então, pelo que você está falando, um bom controle da doença, quer dizer, um tratamento adequado, o paciente ficar não só livre de sintomas, mas também livre de inflamação, isso implica em menor risco de câncer coloretal, não é isso? Positivo, é isso mesmo. O processo Quer dizer, inflamatório é certamente o maior fator de risco. um diagnóstico adequado e um controle adequado da doença, você não só reduz os sintomas, como você diminui o risco de ter câncer de intestino. O que mais pode ser feito? Você começou a entrar aí na questão da vigilância, mas assim, para diminuir o risco de câncer coloretal associado à doença inflamatória intestinal, o que que os pacientes e o que que os colegas médicos devem ter em mente? Principalmente, eu acredito que investir na prevenção primária mesmo. Bons hábitos de vida. Então, o paciente deve procurar, além de manter o controle da inflamação, uma dieta adequada, atividade física, evitar tabagismo, enfim, tudo que nós já sabemos que protege do câncer de intestino. Existem alguns medicamentos que, durante algum tempo, pensou que pudessem ter uma atividade protetora, entre eles a aspirina e a mesalazina, o 5-ASA, que é um medicamento comumente utilizado para o tratamento da retocolite ulcerativa ou mesmo do Crohn de colo, embora seja menos utilizado na doença de Crohn. E os dados de literatura, eles são conflitantes no caso da mesalazina. Mas se o paciente tem já uma indicação, ele tem uma colite, vale a pena ele manter a utilização do medicamento com este objetivo de proteção. Em relação à aspirina, não se conseguiu provar nada. Como nós sabemos que os anti-inflamatórios não esteroidais têm um efeito ruim na mucosa do tubo digestório, então não é aconselhável fazer uso de medicamento com essa finalidade. Mas investir em bons hábitos é fundamental. E do ponto de vista de vigilância, o Gustavo já pôs um comentário aqui, quer dizer, ele já pegou o espírito da coisa, mas não é tão assim, né? Então, não seria necessário fazer uma colonoscopia todo ano? Calma. Olha, É por aí, mas não todo ano. Dependendo do... Há uns anos atrás, como eu disse, nós tínhamos tanto receio disso que a ideia era realmente essa, a partir de 8 anos fazer anualmente. Hoje, o que o ECO, que é a Organização Europeia de Colite e Doença de Crohn,
que sempre solta os guidelines para a gente exercer, né, esse tratamento da melhor maneira. O que o ECO recomenda é que nós possamos seguir o protocolo. Então, pacientes que têm só uma retite, não tem outros fatores de risco, ele vai fazer colonoscopia a cada 5 anos. Se o paciente tem um fator de risco moderado, eu não vou detalhar cada um deles, ele vai fazer a cada 3 anos. Agora, se o paciente tem vários fatores de risco, história familiar, pancolite, já algum grau de displasia e ele não quis ser operado apesar da displasia, por exemplo, 1 a 2 anos no máximo. E aí o médico que acompanha o tratamento vai ficar atento para poder fazer a vigilância. Ou seja, Lembrando, Hélio, muito importante o seguinte, que não são só tumores em tubo digestório. Então, nós temos que estar atentos para também a possibilidade de ocorrência de tumores renais, de trato urinário, né, como bexiga. Temos que fazer vigilância do intestino delgado, fazer alguns pacientes vigilância do estômago. Então, nós temos que adequar a vigilância de acordo com todos os dados que nós temos de cada paciente. É individualizar mesmo essa vigilância. ou seja, existem protocolos, mas os protocolos não são rígidos, só avaliação mesmo do especialista para saber o que o paciente vai precisar fazer e de quanto em quanto tempo vai precisar ser feito, não é isso? Exatamente. E lembrando que a doença inflamatória intestinal, o tratamento dela é o que a gente chama de multidisciplinar. Está envolvido coloproctologista, está envolvido gastroenterologista, está envolvido endoscopista e até o reumatologista, que como nós vamos falar na semana que vem, existem muitas manifestações extraintestinais, né, de artralgia, uveíte, alterações até cutâneas das doenças inflamatórias intestinais. Quer dizer, embora o coloproctologista seja o especialista em intestino e a gente trata muito bem a doença inflamatória intestinal, a gente às vezes precisa da ajuda de outras especialidades aí, porque é uma doença multifacetada, não é isso? Sim. Nós precisamos, por exemplo, 2 profissionais que você também não citou, porque realmente são muitos, né? O dermatologista citado, a ocorrência de câncer, não melanoma associado à azatioprina e melanoma associado à anti-TNF-alfa, nos deixa sempre atentos à necessidade de uma avaliação dermatológica a cada 1 ou 2 anos. E também o ginecologista, porque nós sabemos que existem alguns tumores que são relacionados a vírus, colangiocarcinomas, né, ligados ao vírus da hepatite C e também a HPV, então carcinomas, por exemplo, de colo de útero, que podem ocorrer com o uso desses medicamentos. Então, fazer um acompanhamento com o ginecologista é importante. Então, enfim, como você falou, é multidisciplinar e quem cuida, quem centraliza o tratamento, seja o gastroenterologista, seja o próprio, ele sempre vai precisar do concurso de outros profissionais para exercer esse tratamento da melhor maneira. Eu falei uveíte, mas imagino que quase ninguém sabe. Uveíte é uma inflamação numa camada do olho. Então, às vezes, até o oftalmologista precisa ser envolvido no tratamento. A Carol Cunha colocou 2 perguntas aqui, mas é uma pergunta bem específica. Parece que ela tem um diagnóstico de retocolite, tem ileostomia e não entrou em remissão com corticoide e mesalazina. E se a azatioprina seria o tratamento ideal? Acho que já deu para ver que o tratamento ideal vai depender muito caso a caso. Então, precisa necessariamente aí de uma avaliação presencial. Por aqui, com a pergunta na rede social, é impossível a gente explicar, né? Mas fala um pouquinho aí, o que entra no armamento terapêutico aí para as doenças inflamatórias intestinais? Então, se a gente for começar, vamos pelo surgimento, né, de cada medicamento. A gente começa com os corticoides, 1930, 32.
Uhum. E até hoje eles ainda são nosso stay, principalmente nas crises, né? Com todos os seus efeitos colaterais, eles têm uma ação anti-inflamatória realmente poderosa. Na sequência, o ácido 5-amino salicílico, inicialmente sulfasalazina, posteriormente mesalazina, são 2 medicamentos relacionados, ainda também muito utilizados, principalmente na retocolite ulcerativa, também nos quadros articulares. Posteriormente, aí nós já estamos chegando nos anos 80, começamos a utilizar a azatioprina como imunossupressor, e a azatioprina ela já era utilizada para outros diagnósticos, com outras indicações, e realmente foi um divisor de águas quando nós começamos a prescrever a azatioprina para esses pacientes mais graves. Ela tem uma ação imunomoduladora muito importante, é poupadora de corticoide, que é um medicamento que nós não prescrevemos a longo prazo pelos seus efeitos deletérios. Então, O a corticoide, né? asa realmente veio, digamos, somar. E Só aí, para emendar aqui a pergunta da Carol, ela pode ser usada para induzir a remissão? normalmente não. A azatioprina é um medicamento que, para ela chegar mesmo no efeito terapêutico, ela leva de 12 a 16 semanas. Então, nós não contamos com a azatioprina naquele momento agudo. E é corticoide mesmo, e hoje nós contamos com um biológico, né? Eu te interrompi, mas depois da azatioprina, o que nós temos de mais novo são exatamente os biológicos, né? Isso. Para quem não sabe, explica o que são biológicos. O que nós chamamos de biológicos? Então, os biológicos eles surgiram para nós, né? Com o infliximab, foi o primeiro que surgiu no mercado, Remicade, e aí vamos colocar na prática no Brasil, nós estamos falando do início dos anos 2000, cerca de 20 anos agora, e são medicamentos basicamente produzidos por células vivas, por isso eles são chamados biológicos, são anticorpos monoclonais, então são medicamentos extremamente sofisticados, onde uma molécula da cascata inflamatória, e aí o primeiro deles, a primeira molécula escolhida foi o fator de necrose tumoral alfa, introduzida num ser vivo, então pode ser uma cobaia, um murino, enfim, e ele produz anticorpos específicos contra aquela molécula. E esses anticorpos, então, é que serão o medicamento. E são medicamentos extremamente sofisticados, portanto, são caros, né? Exatamente, mas que também, como a azatioprina, já lá nos anos 80, eles fizeram uma brutal diferença no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Não só nelas, eles são extremamente utilizados também em outras doenças, como as reumatológicas, as dermatológicas. E é claro que nós não estamos falando aqui de um medicamento com 100% de eficácia, isso não existe, mas ainda assim, com suas limitações, eles conseguem mudar o curso da doença naqueles pacientes que respondem bem. Após a entrada do infliximab no mercado, nós tivemos a entrada do adalimumab e, mais recentemente, nos últimos anos, vieram ainda tem o certolizumab, que também, e o golimumab, que são anti-TNF-alfa, mas mais recentemente nós temos o vedolizumab, que é anti-integrina, que é uma outra molécula, e, por fim, o ustekinumab, que é anti-interleucina 12-23. Então, são mecanismos de ação diferentes, mas com o mesmo propósito de bloquear o processo inflamatório. E agora estão chegando né? Agora estão chegando os biosimilares, né? Que são medicamentos semelhantes aos originais e que prometem ter um custo menor e um resultado semelhante, mas que a gente ainda não tem experiência grande para saber se realmente vão entregar o que prometem, né? Você comentou no início que antigamente achava-se que o risco de câncer em pessoas com doença inflamatória intestinal era maior do que nós sabemos hoje. Isso é um efeito estatístico de mais conhecimento
Ou tem um efeito aí dessas novas drogas, dos biológicos, que reduziram esse risco? A gente não sabe isso com certeza, mas especula-se que se deve realmente a um tratamento muito mais adequado, a um controle inflamatório muito melhor e também uma vigilância muito maior. Depois da entrada dos biológicos no mercado, a nossa atenção aos possíveis efeitos colaterais desses medicamentos, ela ficou muito mais ampliada. E na medida em que a gente toma conta desses efeitos, nós estamos vigiando melhor o paciente. Só para complementar, que nós temos agora uma pequena molécula, né, que é o tofacitinib, que é uma molécula, é um medicamento oral, que foi o último, né, é o novo garoto no bloco, né? New Kids on the Block. Exatamente, The New Kid on the Block. E nós estamos assim animados com esse medicamento, justamente pelo controle, no caso da retocolite ulcerativa, e pela possibilidade do paciente não precisar de medicamentos injetáveis, né? Então, é uma possibilidade que se abre aí. E uma opção quando os outros falham, né? Quando Exatamente. o adalimumab falha, ele ainda tem uma taxa de resposta bem interessante. Exato. Sinara, vamos falar um pouquinho agora do IBD-Day. O que é, o que a gente, não sei se a gente pode falar comemora, né? Não acho que não é a palavra adequada, mas esse 19 de maio, ele existe por quê? Então, há quase 10 anos atrás, algumas instituições mesmo internacionais se juntaram para tentar ver como que nós podemos fazer para aumentar a conscientização da população em relação às doenças inflamatórias intestinais, principalmente lembrando que no hemisfério norte elas são muito mais comuns do que aqui. E aí resolveu-se criar um dia para poder conscientizar. O dia escolhido foi o 19 de maio e a cor roxa foi implementada e hoje nós temos então o Maio Roxo. Na sequência, aqui em Belo Horizonte, a gente começou a comemorar, né, a fazer o IBD Day em torno de, nós estamos falando de algo em torno de 2013, mais ou menos, 2014, sempre com algo voltado para a população médica, então algo científico, mas também para a população leiga e principalmente para os portadores, que há uns anos atrás o nível de conscientização das pessoas era muito pior do que hoje, não tínhamos redes sociais, enfim, não tínhamos tanto recurso, como fazer para se informar a respeito daquele diagnóstico, né? Ninguém na minha família nunca teve isso, então essa necessidade de trocar ideias, de compreender melhor, fez com que fosse criado um grupo, inicialmente chamado de GAD, que é Grupo de Apoio aos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, e posteriormente isso evoluiu para a nossa Associação Mineira de Doenças Inflamatórias Intestinais, que é a ANDI, que faz um serviço assim, espetacular no estado inteiro, já com capilarização, com outras associações no interior, enfim, podendo ajudar demais quem tem o diagnóstico, quem tem dúvida, quem tem necessidade de conseguir algum medicamento e ainda está num processo e isso é difícil. Então, nós sabemos que quanto mais ajuda, maior a possibilidade de se viver bem com alguma doença, né? Isso não é diferente nas doenças inflamatórias intestinais. E aí, a partir disso, temos feito anualmente. Eu gostaria de salientar que você, doutora Sinara, tem pioneirismo aí de encampar esse BDD aqui em Belo Horizonte. Como você disse, sempre tem um simpósio voltado para a classe médica. Esse ano vai ser dia 19 e dia 20, vão ser 2 anos. E sempre teve uma programação voltada para os pacientes, para o público em geral, né? Esse ano a gente não vai poder fazer nada presencial. Eu lembro que a gente já fez algumas caminhadas para divulgar, encontro no Parque Municipal, aulas mesmo na Praça da Liberdade para as pessoas. Esse ano vai ser tudo online.
uma das coisas que nós estamos fazendo, que a Sociedade Mineira de Coloproctologia está fazendo, são essas lives a semana inteira. Na verdade, o mês todo as lives estão dedicadas à doença inflamatória intestinal, mas como essa é a semana do dia 19 de maio, que é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, vão ser lives todos os dias da semana, às 19 horas. A Carol perguntou aqui se isso vai ficar gravado. Essas lives estão disponíveis no canal, no YouTube, o canal da Sociedade Mineira de Coloproctologia no YouTube. Saúde Intestinal SMCP. SMCP é de Sociedade Mineira de Coloproctologia, a sigla de Sociedade Mineira de Coloproctologia. Todas essas lives do Maio Roxo estão lá e, na verdade, as outras lives mais antigas também, de assuntos ligados à coloproctologia, estão lá à disposição de todos. Tem o site smcoloprocto.com.br, também essas lives estão lá disponíveis, mas no YouTube esse canal é todo dedicado a lives. Esse canal específico não tem aula para médicos, são esses bate-papo e algumas outras aulas para a população em geral. Você comentou da Associação Mineira de Doença Inflamatória Intestinal. Se eu não me engano, na quinta-feira, posso estar trocando as datas, mas nessa semana que tem uma live por dia, mas nós convidamos a Bruna, que é a presidente da ANDI, o advogado, doutor Matheus, que é ligado à DI Brasil, porque agora a ANDI tem suas similares em cada estado, eles formaram uma associação brasileira, mas os dois vão falar para a gente dos direitos da pessoa com doença inflamatória intestinal. Direito a receber medicamento, é isso que você comentou, de ajudar quando está difícil conseguir medicamento ou exames. Eles fazem um trabalho realmente muito bom e na quarta-feira vão estar aqui conosco na live para falar mais especificamente de direitos das pessoas com doença inflamatória intestinal. Sim. Quer comentar mais alguma coisa? Acho que nós estamos caminhando para o final. Sim. O assunto é realmente amplo. Eu acho que quem puder aproveitar as lives é uma excelente iniciativa da Sociedade Mineira de Coloproctologia e muito informativa. Eu penso que realmente quanto mais sabemos, mais melhor convivemos com tudo. Isso não é diferente com as nossas doenças crônicas, né? Então, vale muito a pena, eu incentivo realmente, tenho divulgado, porque é o que nós podemos fazer nesse momento, né? Aproveitar o canal live. Muito obrigada. Muito obrigado, Sinara, foi ótima participação. Quero convidar todo mundo amanhã aqui no Instagram da Sociedade Mineira de Coloprocto, às 19 horas, teremos outra live especificamente de doença inflamatória intestinal. Contamos com vocês. Boa noite, Sinara. Muito obrigado. Boa noite. Ótimo, obrigada.